Então, meu povo, recapitulando o que a gente viu na última aula, o tema 3, produção e desigualdade, está falando sobre produção industrial e o surgimento de uma sociedade urbana industrial. A sociedade urbana industrial, como aponta aqui no livro de vocês, né, as primeiras sociedades urbanas industriais, elas surgiram no final do século XIX, como aponta aqui o livro de vocês, porque, na verdade, a urbanização, o aumento populacional, né, no espaço urbano, maior do que no espaço rural, isso é um fenômeno da industrialização. Na verdade, a urbanização ela é uma consequência da industrialização, né? E, de fato, o que, é que vai acontecer com o início da indústria? A gente falou na aula passada que a indústria surgiu na Inglaterra no século XVIII, na metade do século XVIII, né? Por volta de 1750, teria surgido as primeiras indústrias na Inglaterra, foi o primeiro país do mundo a se industrializar. E aí a indústria ela traz transformações, tanto políticas, econômicas, sociais, né, no cenário também das cidades. Por quê? Porque as indústrias surgem nas cidades, nas vilas, e aí muitas pessoas que moravam nas zonas rurais vão passar a migrar da zona rural para a zona urbana, vai ocasionar o êxodo rural, êxodo saída, né, saída da zona rural para a zona urbana. Por que, Ana Beatriz? Porque as pessoas vão ver na cidade, né, nos locais que estão surgindo as indústrias, uma oportunidade de melhorar a sua condição de vida, né, seja trabalhando nas indústrias, porque as indústrias, de fato, criaram oportunidades de emprego, seja trabalhando em atividades comerciais ou de serviços. A industrialização ela também vai ocasionar uma subordinação do campo em relação às cidades. Por que, Ana Beatriz? Por que o campo, as zonas rurais vão se tornar subordinadas às cidades com a Revolução Industrial? Porque o campo, os espaços agrários vão se tornar espaços de produção de matéria-prima para as indústrias e também gerar alimentos, produzir alimentos que vai subsidiar a galera que mora nas cidades, nas zonas urbanas, ok? Mas a gente viu também na aula passada que, na verdade, a indústria, né, o setor industrial, ele se distribui atualmente de modo desigual e irregular no território mundial, né, no espaço mundial. Por quê? Porque tem países que são mais industrializados do que outros, tem países que controlam a produção mais industrial, né, do que outros. Por quê? Porque geralmente esses países que controlam, né, a questão da produção industrial são países desenvolvidos, são países centrais do globo, né, são países que tiveram a industrialização clássica ou original, ou seja, eles iniciaram a Revolução Industrial, né? E, portanto, eles são líderes até hoje na produção industrial. E, de certa forma, eles acabam aí ditando os preços das matérias-primas, né? Deixando os países mais pobres do mundo, de certa forma, vulneráveis a eles, né? Ao poderio deles. E aqui vai citar alguns países, né? Que se industrializaram o primeiro aí foi a Inglaterra, né, no século XVIII, e depois, no século XIX, veio França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão, no século XIX. Né? E mais recentemente, já no século XX, alguns países emergentes, né, se industrializaram também. E aqui cito o caso de Coreia do Sul e China, que são países que tá dentro do grupo dos países que são em desenvolvimento, né, são emergentes, em desenvolvimento são emergentes, e são semi-periféricos, e são países que, tipo, eles conseguem competir, né, pau a pau com países desenvolvidos em algumas produções industriais, né, se desenvolveram tanto que conseguem competir, ok? Mas grande parte dos países que são em desenvolvimento, né, que são semi-periféricos, não conseguem competir com as grandes potências industriais do globo que iniciaram a Revolução Industrial, não conseguem, porque não alcançaram ainda o nível de desenvolvimento tal qual como os países desenvolvidos do mundo, né, os centrais. Aí aqui tem até uma tabelinha, ó. Mundo, produção industrial por grupos de países, 2010. Os países desenvolvidos, ó, eles controlam a maior fatia da produção industrial, né? 62,8%, são os países centrais do globo. E os países em desenvolvimento, aqui, 37,2% apenas, que é a maior parte dos países, praticamente, né? E praticamente não, é a maior parte dos países, porque aqui vai contar tanto os países mais pobres quanto os países emergentes, em desenvolvimento, certo? E semiperiféricos, que é os em desenvolvimento. E os subdesenvolvidos, os periféricos. Então, tudo dentro desse 37,2%. Ok? Então, quem controla aí a produção industrial mundial, né, são os países que iniciaram a revolução, os países centrais. Desigualdade no comércio internacional. Então, a gente tem que entender que, na verdade, existe uma desigualdade, sim, em relação à produção industrial e em relação ao comércio desses produtos industriais. Os países desenvolvidos, os países centrais do globo, eles controlam a produção industrial mundial. E, de certa forma, eles ficam competindo entre si, porque como eles têm o poder, né, industrial e do comércio desses produtos, então eles competem entre si. E acaba tornando os outros países que ainda são mais pobres, que não têm um poder ali industrial tal qual como eles têm, né, vulneráveis a eles.
as decisões deles. Eles têm muito poder de influência, né, nessa questão do comércio internacional de produtos industriais. De certa forma, esses países desenvolvidos, por controlarem a produção industrial mundial e por controlarem também o comércio internacional, eles ficam só mudando um pouquinho no termo de configuração para ver quem é que tem mais poder do que outro, mas basicamente são eles que comandam, né? São eles que comandam a produção mundial e o comércio mundial de produtos. Fica só mudando um pouquinho a configuração. Por exemplo, a China ultrapassou, em 2010, os Estados Unidos como o país que mais produz produtos industriais do mundo, né? Mas é a segunda maior economia do mundo. Mas eles produzem mais produtos industriais do que os Estados Unidos já, por exemplo, conseguem fazer isso. Às vezes ficam mudando aí um pouquinho no patamar entre eles, mas eles que eu estou falando, os países centrais, né? Desenvolvidos, eles continuam comandando o cenário internacional de produção e exportação de produtos industriais. E, de certa forma, mantém a desigualdade, né, entre os países do globo. Aí vamos lá. Por sua vez, como eu falei, os países que são em desenvolvimento, que a gente tem 2 países aí dentro desses países em desenvolvimento. Dentro do grupo dos países em desenvolvimento, vocês estudaram no 8º ano que existem 2 grupos de países. Países em desenvolvimento, eles dividem-se em países menos desenvolvidos, países mais pobres e países em desenvolvimento, que são os emergentes. Então, dentro das economias em desenvolvimento, eu vou encontrar 2 grupos de países. Os países menos desenvolvidos, que são os mais pobres do mundo, e os países em desenvolvimento, os emergentes, que estão de modo intermediário. Nem são desenvolvidos, nem são subdesenvolvidos, menos desenvolvidos. Ok? Então, vamos lá. Por sua vez, os países que começaram a desenvolver seus setores industriais mais tardiamente, ou seja, que tiveram um tipo de industrialização que a gente chama de industrialização tardia. O que quer dizer isso? Tipo Brasil, México, Argentina, África do Sul, né? A própria China, os tigres asiáticos tiveram uma industrialização tardia. Por quê? Porque eles se industrializaram praticamente 100 anos depois, um bom tempo depois do primeiro país, que foi a Inglaterra. Então, a gente diz que esse modelo de industrialização é um modelo de industrialização tardia. Grande parte dos países que tiveram industrialização tardia, que se industrializaram aí praticamente 100 anos depois, mais de 100 anos depois da Inglaterra, eles não conseguem competir de forma igualitária no comércio, na produção industrial, com países centrais do globo. Eles não conseguem competir, óbvio, né? Mas alguns conseguem, como o livro cita ali a questão da China e da Coreia do Sul. Alguns pouquinhos conseguem, alguns pouquinhos. Mas grande parte deles não conseguem, e de certa forma eles ficam suscetíveis aos países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos compram as matérias-primas deles, dos países em desenvolvimento, e acaba que os países desenvolvidos, eles colocam os preços que eles quiserem nas matérias-primas. A gente não vai comprar, portanto, porque a gente tem que lucrar também com o produto industrial. Estou comprando a matéria-prima de vocês, mas eu quero lucrar também, então vou ditar aqui o preço que eu quero e vocês vão ter que me vender. Então, de certa forma, esses países em desenvolvimento, que tem aqueles 2 grupos, os menos desenvolvidos e os emergentes, eles são vulneráveis aos países centrais do globo, certo? Vulneráveis por quê? Porque eles não conseguem competir industrialmente com os centrais, os desenvolvidos, e acaba que os países centrais, eles ditam os preços, muitas vezes, das matérias-primas. Eles regulam os preços. E aí acaba que esses países não conseguem de jeito nenhum, né, avançar, esses países que eu estou falando, os países em desenvolvimento, não conseguem avançar no seu ritmo econômico de produção industrial e não conseguem competir, obviamente, com os países centrais do globo, ok? Que acaba forçando eles ali a uma situação, né, permanente. Aí, dentro dos países aí que são em desenvolvimento, né, os países em desenvolvimento, o que é que vai dizer aqui? Existem 2 grupos de países em desenvolvimento. Tem aqueles menos desenvolvidos, são os mais pobres, que grande parte realmente da sua produção é voltada para a produção de matérias-primas mesmo, eles são sumariamente exportadores de matérias-primas. Aí aqui cito o exemplo de Bolívia, Congo, Líbia e Guatemala, certo? Bolívia, aqui na América, Congo e Líbia, né, dentro da África, e Guatemala aqui na América. Esses países são países que produzem e exportam exclusivamente, basicamente, produtos que são matérias-primas, né? Eles têm uma produção industrial muito ínfima, muito pequenininha, né? Dentro dos países em desenvolvimento, eles estariam numa posição aí mais precária dos países em desenvolvimento, né? Porque eles estão aí dentro de um grupo que não consegue, de nenhuma forma,
ainda superar sua condição de exportadores de matéria-prima, certo? E aqui está na sequência, a Bolívia é grande exportadora de quê? De gás, gás natural, Congo, recursos minerais, Líbia, petróleo, Guatemala, cana-de-açúcar, ou seja, todos esses produtos são matérias-primas que vão servir para a produção de outros produtos. Então, dentro aí dos países em desenvolvimento, a gente vai encontrar dois grupos. Os menos desenvolvidos, que são esses aqui, que ainda exportam exclusivamente matérias-primas, e tem um outro grupo, que são as economias em desenvolvimento, mas que são emergentes, certo? Os emergentes, os semiperiféricos. Brasil, é o caso do Brasil, da Argentina, do México e da África do Sul, que são países que têm aí, ainda exportam muita matéria-prima, mas têm vários ramos industriais, né? Conseguem produzir industrialmente, né? Tem um comércio e o setor de serviços forte também, mas não conseguem competir ainda com países centrais. Mas dentro das economias em desenvolvimento, a gente vai encontrar esses dois grupos. Aqueles onde são menos desenvolvidos, certo? Menos desenvolvidos, que eles realmente só produzem e exportam sumariamente matérias-primas, tem um setor industrial muito fraco, e tem aqueles que são em desenvolvimento, né? Que é o caso do nosso país, do Brasil, em que tem um setor industrial, tem um setor de serviços e comércio até bem em andamento, mas não conseguem competir, né? Ainda produzem e exportam também muita matéria-prima e não conseguem competir. Agro é pop, agro é tech, agro é a riqueza do Brasil. Então, assim, por mais que o nosso país tenha um setor industrial, né, que está aí em desenvolvimento e tudo mais, ainda não consegue competir com o país central do globo, ok? Atualmente, os países em desenvolvimento, que tem esses dois grupos, pode colocar no livro, país em desenvolvimento, está citando dois grupos de países aqui. Quando falar em países em desenvolvimento, você bota um negocinho assim, dois grupos. Está citando os menos desenvolvidos, que são os subdesenvolvidos, e os periféricos. E está citando os países emergentes, que são aqueles em desenvolvimento, enfim. Os emergentes são aqueles intermediários, são os semiperiféricos, que não são tão pobres. Eles estão na posição intermediária, os emergentes. Espero que vocês tenham colocado no livro, é importante isso aí, para não confundir. Quando aqui ele diz assim, atualmente os países em desenvolvimento, ele está citando dois grupos de países, os mais pobres e os em situação intermediária. O nosso país, por exemplo. Então, os países em desenvolvimento, fornecedores de matérias-primas, commodities, mulher, que nome é esse? Commodity. Commodity é um produto ligado ao primeiro setor da economia. Toda commodity é um produto do primeiro setor da economia, que geralmente é um produto de baixo valor agregado. Uma matéria-prima é um produto de baixo valor agregado. Então, por exemplo, o que é uma commodity? Uma commodity é um produto que pode ser da agricultura, da pecuária ou do extrativismo vegetal, mineral. Pode ser uma commodity, certo? Commodities são produtos de baixo valor agregado do primeiro setor da economia. E a gente já viu que esses países em desenvolvimento, que tem dois grupos, eles ainda exportam, né, muita matéria-prima, muitas commodities, e de certa forma são vulneráveis às ações, à demanda dos países ricos do mundo, que compram deles as matérias-primas, as commodities. Eles não conseguem controlar os preços no mercado internacional, ou seja, os países em desenvolvimento, eles não controlam os preços no mercado internacional, porque quem controla é quem compra, são os países ricos. Eu falei já isso. Quem controla os preços das commodities, da matéria-prima mundial, são os países ricos. Não é quem produz. Imagine, eu produzo, mas eu não controlo o preço. Quem controla é quem me compra. É quem me compra meus produtos. Coisa doida isso, mas é assim mesmo que funciona. Então, por exemplo, esses países em desenvolvimento, tanto os menos desenvolvidos quanto os em posição intermediária, né, os emergentes, eles se encontram numa situação de vulnerabilidade. Eles são vulneráveis às decisões dos países centrais do globo, os países ricos, né? Por exemplo, eles são vulneráveis à volatilidade dos preços. Se o preço despencar, se o preço despencar, eles podem entrar em uma crise? Podem, mas quem fez isso? Quem decidiu isso? Os países ricos. As alterações na política econômica dos países compradores, as mudanças climáticas, ao aumento dos custos de produção, dentre outros fatores. Tudo isso pode fazer com que esses países que exportam essas commodities, essas matérias-primas, os países em desenvolvimento, sofram, porque, de certa forma, eles são vulneráveis às decisões que saem de cima dos países centrais em relação a eles, os países ricos, porque eles comandam o comércio internacional e a produção industrial. Ok?
Espero que sim, porque se não, não vai dar certo, de todo jeito. Poxa, não tem essa possibilidade, não. Produção mundial de alimentos, excesso ou escassez? Tem uma agência aí da ONU que é chamada de FAO. A FAO é a Agência Internacional, a Organização Internacional das Nações Unidas, que cuida de assuntos relacionados à alimentação, para a agricultura e alimentação. Então, essa é a agência que pertence à ONU e que lida de todos os assuntos ligados à alimentação. Então, por exemplo, se tem tantas pessoas passando fome no Brasil, passando fome no mundo, a ONU, através dessa agência aí, ela detecta isso e ela pode tentar ajudar o que está acontecendo, ajudar a solucionar o problema. Então, a agência da ONU que lida desses problemas de fome e subnutrição, enfim, da alimentação mundial, da produção agrária, é a FAO. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Tudo relacionado à agricultura, produção da agrária e alimentação é a FAO. Segundo a FAO, existe mais alimentos do que... Não, existe mais alimentos, não. Existe alimento suficiente para toda a população do mundo consumir. A gente tem uma produção de alimentos que consegue suprir a necessidade de todas as pessoas do mundo. Então, por exemplo, Ana Beatriz, tem alimento para qualquer pessoa comer no mundo, ingerir no mundo? Tem. Oi. Minha filha travou com força aí, não foi? Vocês estão me escutando? Oi. Som. Voltou agora, voltou. Voltou. Ave Maria, uma travada grande, viu? Não, foi um estrondo. Foi mesmo. Parou aqui, ó. Pum. Tô dizendo que, olha, hoje é Tá tudo cooperando. Hoje é o dia, mas todos os fatores se reuniram. Já, olha, você vai passar por isso hoje. Então, tem a coisa, hoje eu vou dormir cedo, viu? Eu vou dormir cedo, porque não tá fácil. Ai, meu Deus do céu. Pronto, de acordo com a FAO, tem alimento para todo mundo consumir. Aí você faz, oxe, e por que tem gente que passa fome? Passa a hora sem se alimentar e tem gente que é subnutrida, não tem os nutrientes ali no seu corpo necessários para sua sobrevivência ou não consome, não tem condições de consumir esses nutrientes necessários para sua sobrevivência. São subnutridas. Por que tem pessoas que passam fome e são subnutridas? E também tem pessoas também subnutridas. É porque não tem alimento para essas pessoas? Não, não é por isso. Mas a gente sabe que alimento é uma mercadoria. Se é mercadoria, gera o quê? Gera o quê? Alimento gera o quê? No capitalismo? Oi, som. Dinheiro. Dinheiro, money, dinheiro. Alguém aqui vai fazer feira com mamãe? Papai? Vovó? Vai fazer feira? Você simplesmente só vai colocando as coisas dentro do carrinho ou você olha o preço? Eu olho o preço, né? Não olhar o preço, né? Vocês estão na idade de não olhar o preço. Mas eu já tive essa fase, é tão maravilhosa essa fase que você não olha o preço. Saudades. Eu já olho o preço. Saudade dessa época que eu não olhava os preços. Mamãe tinha ódio quando eu ia fazer feira com ela. Ela acordava bem cedinho, que era para não me pegar acordada, mas eu sabia o dia que ela ia fazer feira, aí eu botava eu nem ia dormir direito, era só pensando para fazer feira com ela. Aí pronto. Quem olha aí os preços dos alimentos, se não olha, dê uma olhadinha. Mamãe pergunta a mamãe aí, a papai, como é que tá a situação no supermercado agora, nesse momento que a gente está vivendo, que está tudo exorbitantemente caro. Por exemplo, um óleo que até ano passado era 3 e pouco, você comprava de 3 e pouco, esse mesmo óleo está agora 9 e pouco, 10 e pouco. O mesmo óleo que era 3 e pouco ano passado, está praticamente uns 10 conto agora. Uma granola que você comprava de 5, está 8. Uma farinha que você comprava de 3, está 6. Um arroz que você comprava de 4, está 9, está 7. Tá entendendo? Para vocês verem como a pancada está seca agora. Mas, enfim, existe alimentos para todo mundo consumir. Qual é o problema? É que alimento é mercadoria. Se é mercadoria, é algo que é vendido, é algo que gera lucro, né? Para o capitalismo, para as pessoas que produzem e vendem isso aí. Então, veja bem, não é todo mundo que tem condições de comprar alimento. Não é todo mundo. Então, imagine esse momento que a gente está vivendo agora, que tudo tá aumentando assim. Meu Deus, eu não sei como é que as pessoas estão vivendo. Pessoas mais pobres, não sei como é que elas estão vivendo, porque
Você vai no supermercado, compra alguma coisinha, assim, pouquinha, dá R$ 100, eu olho para a cara da mulher e dá vontade de chorar. Me bate uma depressão. Eu olho assim, mulher, R$ 100, isso aqui, Jesus amado, sabe? Sim, e tem pessoas vivendo no Brasil com R$ 250, 250, com menos do que isso. Como? Para vocês entenderem, como é que essas pessoas estão vivendo? Estão se alimentando de quê? Né? Enfim. Então, alimento é mercadoria, então você precisa comprar. Então, a gente sabe que fome e subnutrição tem a ver com a minha renda, tem a ver com a minha situação socioeconômica na sociedade, tem a ver com a minha condição de vida, né? Se eu tenho um emprego, se eu não tenho, qual classe social eu pertenço, né? Qual a condição de vida que eu tenho, enfim, a fome e a subnutrição tem a ver com isso. Já que para que você consuma alimentos, você tem que comprar alimento. E comprar alimento não é uma coisa tão simples assim, quanto a gente pensa. E aí aqui vai dizer o quê? Vai dizer que tem alimento para todo mundo consumir. Na verdade, tem alimento até que é desperdiçado. Tem alimento que é perdido, né? A gente vai ver a diferença agora de você perder a perda de alimento e o desperdício de alimento. Mas isso acontece até muito, e enquanto milhares de pessoas passam fome diariamente, são subnutridas, tem alimentos que são desperdiçados e são perdidos. E tem alimento para todo mundo. Isso é a coisa assim mais chocante. Tem alimento para todo mundo. É igual um meme que eu vi ontem que dizia assim: amanhã mais pessoas provavelmente irão morrer por causa da Covid-19, mas é uma doença que já tem vacina. Aí você faz, vixe, que coisa contraditória, né? Várias pessoas morrendo diariamente no nosso país, mas já tem uma vacina que previne isso. Meu Deus. Para vocês verem como tá o mundo que a gente está vivendo é um mundo tão cruel, muito cruel, né? É igual essa questão dos alimentos. Tem alimento para todo mundo, tem alimento que é jogado fora sem ninguém consumir. Tem gente que compra um alimento, consome um pouquinho e depois joga fora. E mais, tem milhões de pessoas que passam fome, não tem nada para comer durante vários dias. Enfim, e tem gente que consome tão mínimo que não dá nem para nutrir ali o necessário para ela sobreviver. Tá entendendo? Para vocês verem como a situação é uma coisa assim. O sistema que a gente vive, o sistema capitalista que a gente vive, ele é um sistema que nos oprime diariamente. O tempo inteiro, ele nos oprime diariamente. Tá entendendo? É uma coisa assim chocante. Tem alimento para todo mundo? Tem. Mas nem todo mundo pode consumir, já que aquilo ali é preciso que você tenha dinheiro. É preciso que você tenha um cartão de crédito, ou que você tenha um papel ali, que aquilo ali faz com que você viva. Olha que coisa doida. Para que eu consiga sobreviver, eu tenho que ter um papel, que é algo que foi criado pelo homem. E pessoas morrem por causa disso, por causa de fome, porque não tem esse papel, né? Porque não tem esse cartão de crédito para comprar alimento, que é aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Já imaginou? Eu ficava tendo essas reflexões quando eu era adolescente. Ficava, meu Deus, por que pessoas passam fome se na verdade elas poderiam estar vivas, pessoas morrem por causa disso, elas poderiam estar vivas simplesmente por causa de um negócio que foi criado, um papel foi criado, e aí quem tem mais esse papel tem mais isso, quem não tem esse papel não pode sobreviver, só porque não tem esse papel. E aí dizem para a gente que é o discurso da meritocracia. Ah, porque fulano tem muito papel, o dinheiro, porque fulano fez por merecer. Aí quer dizer que você nasceu pobre, você não teve condições nenhuma de se ajustar a esse padrão aí, você não fez por merecer, só quem fez por merecer foi fulano tal e tal e tal. É uma coisa meio doida, né? Enfim. Pois bem, então o fato da gente ter alimento para todo mundo, mas nem todo mundo conseguir se alimentar, nem porque alimento é mercadoria, vai aumentar ainda mais, né, a quantidade de pessoas que passam fome e são subnutridas. Atualmente no Brasil está só aumentando a quantidade de pessoas que passam fome e são subnutridas, justamente pelo momento que a gente está vivendo agora, como eu estava falando, né? Aumento exorbitante dos preços dos produtos, muita gente desempregada, muita gente não consegue trabalhar e tudo mais. Isso acaba interferindo em quê, Ana Beatriz? Na segurança alimentar. O que é segurança alimentar, Ana Beatriz? É o fato de você, todo mundo ter acesso a um alimento. Todo mundo tem direito a isso. É a nossa segurança.
A gente deveria ter, né? Mas acaba comprometendo. Por quê? Porque nem todo mundo tem dinheiro, tem o papelzinho, tem o cartão de crédito para comprar o alimento. Acaba comprometendo a minha segurança alimentar. Ó, o Brasil, apesar de ser um dos maiores exportadores de soja, de carne, de cana-de-açúcar no mundo, ainda convive com problemas de desnutrição em algumas regiões e de fome também. E está só aumentando. E aqui tem alguns dados, ó. Dados do governo federal de 2018, a gente está em 2021. 2018, a agricultura familiar era a principal fornecedora dos alimentos consumidos pela população brasileira. Grande parte do que você consome, mamãe, papai, tio, vovó, papagaio, periquito, cachorro, é produzido em sítios, por agricultura